gente! gente! Seja bem-vinda a mais um bate-papo com Domênica e Ingrid. E hoje o nosso vídeo vai ser bem especial. A Ingrid voltou da licença maternidade, graças a Deus, já estava na hora. E hoje ela vai relatar um pouquinho de como foi esse processo do parto lá nos Estados Unidos e algumas diferenças dos Estados Unidos para o Brasil. Então, como foi? Como você descobriu? Conta pra gente. Bom, descobri a gravidez, como todo mundo já sabe, né? A gente fica um tempinho sem menstruar e a gente acha esquisito. Fui na farmácia. Mentira, eu não fui na farmácia, meu namorado foi, na época ele era meu namorado ainda. E comprou o teste, a gente fez e deu positivo. A partir disso, a gente começou o pré-natal, né? E foi logo de início que já aconteceu uma coisa muito diferente que aconteceu na minha gestação no Brasil, né? Bom, aqui eu moro em cidade pequena, então aqui não tem consultórios. Você não fica procurando um obstetra que você gosta muito e aí você vai lá e fica fazendo as suas consultas pré-natal com ele. Aqui você vai direto para o hospital e no hospital tem a ala lá de maternidade e é lá que é feita as suas consultas. E como você vai no hospital, você meio que não tem um médico certo, não é sempre o mesmo médico. Pode ser, se você pode pedir, não, eu quero que seja ele, eu quero que seja ela. Mas é complicado, quer dizer, comigo começou a ser complicado por causa dos horários. Eu tive uma boa indicação de um doutor, duas pessoas me indicaram, duas pessoas tiveram filho aqui, dos americanos, o mesmo doutor, e eu comecei a fazer as consultas pré-natal com ele. Eu realmente gostei dele, era muito legal, ele conversava bastante. Só que aí, a partir mais ou menos da minha terceira consulta, os nossos horários começou a não bater. E aí, depois de duas vezes que eu não consegui, eu meio que não ligava mais. Porque aqui, como é tudo feito no hospital, o hospital tem um sistema, né? Tem um computador que tem um sistema que ele tem todas as suas informações desde a sua primeira consulta. Então, o médico que vai te atender, ele sabe tudo sobre você, porque ele vai abrir no sistema, ele vai ver tudo que ele tem que ver, né? Como foi a sua primeira consulta, todos os problemas que você já teve, se você está tomando algum tipo de remédio, o resultado dos outros exames que ele não viu, tá tudo ali no sistema. A segunda diferença foi a quantidade de exames de ultrassom. No Brasil, gente, eu acho que na minha gravidez eu fiz pelo menos umas 6 ultrassons. E aqui, a minha gestação inteira, eu só fiz 3. E foi uma bem no início, que foi, acho que quando eu estava com 4 para 5 meses. Eu não fiz aquela ultrassom de que você só vê a bolinha, que você nem, não tem nenhum bebê ainda. Uma sementinha. É uma sementinha que você vai no ultrassom, só tem a bolinha ali, não tem nenhum feto, não tem nem formação. Essa não tinha. Que eu achei muito estranho, que eu acho que essa é uma das ultrassons mais importantes, que a gente vê direitinho se o bebê está no local certo, para ele evoluir. Mas, rapidinho, esse ultrassom que você não fez, caso você queira fazer, vamos supor, vai descobrir bem no comecinho, a pessoa aí nos Estados Unidos, ela pode fazer. Ela Ou pode eles fazer. não... Ah, E tá. eu já vi gente fazendo, pessoas que são de outras cidades, que são de cidades grandes, né? Eu acho que é mais aqui porque é pequenininho, não tem muita tecnologia, não tem muito, assim, tem tecnologia, tá? Não, não é que não tem. Mas é o processo daqui de cidade pequena, eu acredito que seja assim. A terceira diferença, né? A terceira diferença foi o exame de gravidez para testar positivo para gravidez. Eu fui lá no hospital, tive a consulta com o obstetra, falei que deu positivo no da farmácia, e aí ele me encaminhou para fazer o exame numa clínica de exame, para ver se realmente eu estava grávida, né? E aí eu fui, marquei a minha consulta, marquei o exame para fazer. E eu cheguei lá, gente, era simplesmente um exame de xixi. Ou seja, eu acho que era praticamente o mesmo de farmácia. Era só para, tipo assim, um médico, um especialista confirmar que realmente você está grávida. Então, eu achei aquilo muito esquisito. Eu falei, não vai ter exame de sangue? Porque eu achei, quando eu fui na clínica, eu estava preparada para o exame de sangue. Sim, Chegou meu lá, braço tá aqui, ó. ela me deu um potinho e falou para fazer xixi. Beleza, fiz o xixi, dei o pote para 5 minutos depois ela me veio com o resultado. Aí eu fiquei, gente, cadê o exame de sangue? Eu já fiz esse de farmácia, eu já sabia, então. Então, eu achei assim, achei muito engraçado.
Mas eu não sei se é por causa da cidade aqui, não sei se é porque aqui é cidade pequena, eles não fazem tanta coisa, mas foi o que aconteceu comigo. Fora isso, das quantidades de ultrassons, que são bem menores, eu tive alguns exames diferentes que eu não lembro de ter feito no Brasil, que é um exame genético que ele fura o seu dedo, como se fosse aquele exame de diabetes, que ele mede o seu açúcar. Mas aí ela te dá um papelzinho que tem um monte de bolinhas, você vai botando o dedo nas bolinhas. E eu não sei como funciona esse processo. É algum tipo de exame genético para ver se o bebê tem alguma deficiência genética. Não sei como é que funciona, eu só entreguei o papel para a moça e no dia seguinte ela me ligou com os resultados, falando que estava tudo bem. Uma coisa muito legal aqui que eu acho engraçado, eu acho até engraçado, na verdade, é o resultado dos exames, como ele chega até você. Aqui eles te ligam, então eles te ligam e falam tudo, ó, teu exame de não sei o que, deu tudo ok, ou então ele fala, oh, não tá legal, deu algum erro, ele vai te falando ali no telefone. Você às vezes não tá nem podendo atender, tá no meio do trabalho, vem a pessoa vai falando. Imagina, cara, pô, tu tá com uma doença. Eu falo, caraca, gente, meu Deus. Né? Então, eu acho muito esquisito. Mas isso é em geral, não só em caso de gravidez. Você faz qualquer exame no hospital aqui, os resultados, eles te ligam para te dar o resultado. Como que foi o processo do parto? A bolsa estourou em casa? Foi cesárea? Foi normal? Conta pra gente. Então, vou contar a história desde o iniciozinho de como que aconteceu. Foi mais ou menos na terça-feira, eu começou a sair um líquido de mim, né? E você tava com quantas semanas? Eu tava com 35 semanas. E que é 8 meses. No início do 8º mês, bem no início. E eu comecei a achar aquilo ali estranho, porque eu tava sentindo que era um líquido, eu não tava sentindo que era corrimento, porque ainda mais na gravidez é mais propício a mulher ter mais corrimento. Mas eu sentia aquilo ali realmente líquido, eu sentia que era um líquido. E eu fiquei assim, olhando, examinando, mas não saía muito, e nem era frequente. Eu digo era frequente, mas era espaçado o quanto que ele ia saindo. Tipo, ele demorava praticamente 1h30, 2 horas para descer mais. E aí, quando foi na quarta-feira, quando foi por volta, acho que de 4 horas da tarde, eu fui no banheiro e eu tava sangrando, mas assim, que era o meu tampão mucoso que tinha saído. Procurem, não sei se vocês sabem o que é, mas procura no Google que eles vão saber te explicar o que é. Mas é praticamente uma gosma, uma geleia que sai de você. É horrível, é nojento. E na hora que eu vi aquilo, assim, eu fiquei meio preocupada, porque eu não sabia o que era esse negócio de tampão mucoso. Eu fui saber depois que eu fui pesquisar, porque eu fiquei assustada. Gente, era uma geleia, assim. E não era um sangue vivo, era meio aquele sangue meio marrom. Aí eu fiquei meio desesperada, mas aí eu mandei mensagem pro meu marido, falei que tinha acontecido, tirei até foto para ele ver o que era. E a gente procurou e a gente viu esse negócio do tampão. Ele falou. Aí ele continuou saindo por um bom tempo. E a informação que a gente leu sobre é que se o tampão sair, não significa que você está em trabalho de parto, ou não significa que o bebê pode nascer hoje ou amanhã. Pode demorar até semanas. E como eu não estava sentindo dor, não estava sentindo nada, eu falei, provavelmente é isso que vai acontecer comigo, vai demorar ainda semanas. Nessa quarta-feira é o dia de folga do meu marido, e aí chegou de noite, ele queria fazer alguma coisa, mas tipo assim, sair para comer, fazer alguma coisa assim, fora da nossa casa. E assim, gente, pela primeira vez durante a minha gravidez inteira, eu falei que eu não queria ir. Eu falei assim, eu não sei, não tô me sentindo bem para sair. Aí ele falou assim, eu vou chamar minha irmã, ela vem com o marido dela e fica nós 4 aqui conversando, comendo, e você não sai de casa e a gente faz alguma coisa. Eu falei, pô, perfeito, nada poderia ser melhor. E aí eu falei pra ela da minha situação, falei que o meu tampão tinha saído e falei que eu tava constantemente saindo água, porque na quarta-feira à noite já tava bem, o fluido já tava saindo muito mais. E aí ela ficou preocupada e ela mandou uma mensagem para uma amiga dela que é enfermeira, trabalha até lá no hospital, mas não na área de gestante. E aí a menina falou pra ela, cara, manda ela pro hospital agora, é a melhor coisa que ela vai fazer. Sabe assim, você chegar lá e o cara falar, não é nada demais, é muito melhor do que você chegar lá, você ficar em casa, não fazer nada e alguma coisa acontecer depois, vai ser muito pior. Aí ela me falou aquilo, não tinha como eu não ir, gente, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá,
faz um exame pra gente ver o que era aquele líquido que estava saindo, se era um líquido de corrimento mesmo, ou se era realmente a bolsa que tinha estourado. E aí ela fez o exame e aí deu positivo pro líquido amniótico. Só que ela veio e falou assim: você não tá sentindo dor nenhuma. Eu tava com 1 centímetro de dilatação só. Eu acho que a gente precisa refazer esse exame. Ela me fez uma pergunta. Ela perguntou se eu tinha feito sexo nas últimas 24 horas. E eu tinha feito. Aí ela falou, porque esse exame às vezes dá errado quando você tem relação sexual em menos de 24 horas. Então, eu vou refazer o exame. Ela refez e realmente tinha dado positivo. Então, naquele momento, eu já fiquei internada, porque como a bolsa tinha estourado, eles não podem mandar ninguém para casa de volta. Dali, eu fiquei internada. E aí, eu comecei a perder muito líquido e eu não tinha dilatação, eu não saía de 1 centímetro de dilatação. Então, eles resolveram induzir o meu parto, que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eles te dão um remedinho, tipo, não é soro, porque não é só soro, tem algum medicamento ali, mas é em forma de como se fosse um soro que ele bota aqui, um acesso, e vai entrando e estimula as suas contrações e a sua dilatação. E aí eu tive que pedir a epidural, porque aqui eles dão epidural até para o parto normal. Só que é uma epidural muito leve. Eu ainda sentia um pouco as minhas pernas e eu conseguia mexer a perna. Eu só não tinha força, era como se estivesse pesado. E eu já tinha ouvido falar que quando induz é pior, porque o processo acaba sendo muito rápido e as contrações muito mais fortes. E foi realmente o que aconteceu comigo. Eu cheguei no hospital por volta de 9 horas da noite da quarta-feira. O meu filho só foi nascer na quinta-feira, 6h58 da noite. Então, eu fiquei a madrugada inteira sentindo dor, praticamente 24 horas sentindo dor. Então, chegou um momento que a epidural não estava fazendo mais efeito e eu comecei a sentir muita contração. Gente, tive que pegar ele, porque ele não estava parando de chorar. Aí, chegou um momento lá por volta das 3 horas da tarde, foi quando as minhas contrações ficaram muito, muito, muito intensas e sem pausa. Praticamente sem pausa, porque a pausa era tipo assim, de uns 40 segundos. E toda vez que vinha uma contração, o batimento cardíaco dele descia muito. E era muito preocupante, porque eu ficava 1 minuto tendo contração e 40 segundos relaxado. E eu já não estava aguentando mais. O meu corpo estava doendo muito. Os meus músculos doía demais, porque ele contrai sem você querer contrair. Ele faz força por você sem você querer. Só que ele já estava muito baixo e eles não podiam fazer mais uma cesárea. Sim. E aí, na hora do desespero, assim, a médica falou que se ela podia fazer o que eles chamam de vácuo. Eles botam um negocinho na cabeça do bebê e que puxa para ele descer. Só que isso, assim, isso é extremamente perigoso, porque pode dar um monte de problema pro bebê, porque a cabecinha do bebê é muito sensível. E aquilo é realmente um vácuo, que negócio puxa a cabeça da criança. E aí tem negócio que pode descolar a pele da cabeça e dar problema no cérebro. É um monte de coisa. Sendo que eles não podem fazer isso sem a sua autorização. Para eles terem a sua autorização, eles simplesmente falam para você todos os riscos que existem ali. Então, é uma das piores coisas do mundo. Você fala assim, a criança pode morrer, inclusive você pode morrer também se eu fizer isso. Você me autoriza a fazer, você fica tipo assim, cara, é horrível você tomar uma decisão dessas. Mas, assim, no momento que no momento que eu tava muito, gente, sério, eu tava muito ruim. E aí ela, enfim, a algum momento ali da contração, ela fez um vácuo, que foi a hora que ele desceu. E aí foi a hora que ele começou que ele ficou com a cabecinha pra fora. Só que acho que quando ele está com a cabecinha pra fora, ela não pode mais fazer o vácuo. E ela fez o vácuo para ele descer, porque ele ainda tava um pouco alto no meu útero, ele não tava ali bem na vagina. E aí, tipo assim, eu meio que perdi a consciência. Depois, assim, disso eu não lembro de nada. Eu lembro, assim, do meu marido mudando totalmente o tom de voz, assim, porque no início ele ficava me dando força. Vai, amor, vai, você consegue, não sei o que, força, faz força. Tinha um momento que ele começou, vai, você consegue! Tipo assim, ele mudou totalmente o tom. Tipo assim, o que eu lembro são flashes, assim. E aí, eu não sei como, não sei quando, o bebê nasceu. Eu não vi o meu filho saindo de mim. Eu vi, acho que o meu olho apontou e viu, mas eu não tenho essa lembrança. E aí, assim que ele saiu, levaram ele tem tipo não é um bercinho, né? É tipo a maca do bebezinho, eles fazem todos aqueles exames, vê o coração, tira as gosmas, enfim. E nessa hora, eu
eu comecei a pedir pelo amor de Deus para fazer uma cesárea. E aí o meu marido começou a falar: não tem que fazer cesárea, ele já nasceu, o bebê tá ali, o bebê tá ali. E eu, não, eu quero fazer uma cesárea, eu não tenho mais força. E ele, amor, já acabou, ele já nasceu, ele tá ali, ele tá bem. E aí, acho que teve uma hora que eu olhei pro lado, eu vi ele, aí eu entendi que tinha acabado. Quando ele nasceu, ele não chorou. Também não lembro disso, quem me falou foi meu marido. Que ele não chorou, que ele ficou muito preocupado, mas ele teve que ficar comigo porque acho que eu tava pior que o bebê. Porque ele nasceu todo inchado. Nossa Senhora, eu vejo as fotos dele do dia que ele nasceu, gente, horrível. Depois disso tudo, ele teve que ficar ele ficou uma semana na UTI neonatal. E aí foi outro momento horrível também, né, pra gente, porque eu recebi alta em 2 dias, e aí ele teve que ficar no hospital, e é horrível, né, porque você vai pra casa, você sai de casa grávida esperando o bebê, você volta pra casa sem nada, né. Mas aí lá ele ficou mesmo porque ele era prematuro ou ele teve algum problema respiratório ou algo do tipo? Isso foi uma boa pergunta. Então, como ele teve aquele negócio que eu falei do vácuo, ele tinha aquela cabeça de cone. Não sei se você já viu, tem uns bebês que ele nasce com a cabeça de cone. Ele nasceu com a cabecinha assim, e ele tinha uma marca vermelha imensa aqui na cabeça dele do vácuo, que puxa mesmo. E é muito perigoso, porque ali é perto do cérebro. Então, qualquer coisinha ali pode deixar ele com problema. Então, eles só liberaram o Riker para casa quando aquilo ali estava melhor. Eles fazem algum tipo de exame de sangue, que no exame de sangue eles conseguem ver se tá bom ou não. Porque quando ele veio para casa, ele ainda estava com um negócio bem vermelho. E durante esse tempo, ele ficava ele ficava na incubadora lá, numa luz azul. Aquilo ali ajuda o coágulo a sair melhor. E aí, na quinta-feira da semana seguinte, a gente pegou ele. E aí também teve um negócio muito legal. Nessa quinta-feira, as médicas falaram que a gente tinha que ficar um dia no hospital com ele para ver, tipo assim, como que ele ia reagir fora de todas as coisas. E aí aquele dia ia ser, tipo assim, o dia que ele ia ficar sem nada, 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 nada. E a gente ficou no hospital em um quarto, como se a gente tivesse, tipo, como se a gente fosse paciente, né, no quarto lá, normal, de maca e tudo. E aí, no dia seguinte, elas iam fazer esse exame de sangue que eu falei para ver o negócio da cabecinha dele. E aí deu algum erro, deu alguma coisa que não estava bem. Aí elas falaram que era pra gente ficar mais uma noite, não por causa da gente, mas por causa que o exame deu alguma alteração. E aí, nesse outro dia, deu tudo bem. E assim, acho que eu tive uma consulta 5 dias depois. E a gente refez todos os exames e aí viu que também realmente estava tudo bem. E a orientação deles era para ver a pele dele. Era quando a pele dele se ficasse muito amarelada. Se começasse a ficar amarelada a pele dele, aí era realmente que estava piorando. Eu fiquei monitorando e não estava ficando, não. Ele, na verdade, foi branco azedo, porque hoje ele é um branco azedo. Ah, mas está cheio de saúde e é isso que importa. Exatamente, isso é o que importa. Para mim é o que importa. O que você se sentiu mais confortável, mais confiante? Foi mais no Brasil ou nos Estados Unidos? Por mais que os Estados Unidos foi mais prático, né? Vamos por os 3 ultrassons, tudo. O que você se sentiu mais segura para ter um bebê? Eu vou dizer que eu me senti mais segura no Brasil, com certeza. Aqui você vai no médico, vai ser consultado e ponto. É tudo assim profissional. Muito obrigada por contar essa história e por voltar para o canal. Você voltou? Voltei pro canal, gente. Estou de volta. É assim, então, ó, essa dificuldade aqui. Mas a gente vai, né? Porque bebê é bebê, né? Não, infelizmente, ele vai dormir a hora que ele quer, não é assim. Ó, vou marcar para gravar 1h da tarde. A criança tem que dormir 1h da tarde. Mas não tem. É no ritmo, a gente faz no ritmo dele. A gente faz nós 3, tá tudo bem. Tá tudo certo. As experiências que ela falou é tudo baseado no estado de Nebraska e nesse hospital que ela teve o bebê. E é isso, até o próximo vídeo que vai ser relacionado a algumas coisas ao hospital, que vai ser sobre convênio médico. Então, um beijo e até o próximo vídeo.